Há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados em nosso país, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil são os povos indígenas, com 106 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil são os povos ribeirinhos. Na Bacia Amazônica, existem 37.000 comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam para a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700.000 ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Estima-se, porém, ainda a existência de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300.000 pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação, e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em 2 extremos: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os 2 pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros,
há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Esse é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil.